Olá para você de Indaiatuba e toda a nossa região. Mais uma vez estamos aqui, reunidos e unidos pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. E claro, como eu sempre costumo dizer, o planeta nos assiste e nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, www.tvindaiá.com.br. O Papo Livre no ar e literalmente no ar hoje com Francisco Miralles, ou carinhosamente Chicão, como ele é conhecido no Aeroclube de Campinas. Ele é instrutor de voo, tem quase 800 horas em instrução. E nós vamos bater um papo hoje sobre aviação, né, Chicão? E aí, tudo bem? Certo, tudo bem. É um prazer recebê-lo no programa. Ele que foi meu instrutor agora nessa minha retomada na aviação. Com certeza. Tive várias aulas com ele, uma figuraça. Chicão, por que piloto? Bom, piloto, um sonho já antigo, né? Desde menino, a gente via os filmes de aviação e tudo mais, mas foi uma coisa que eu fui tocando para a hora que eu conseguisse ir para essa área, né? Então fui engenheiro, né, de uma indústria têxtil, tenho uma formação têxtil toda lá por Moraia Americana e fui tocando isso em paralelo, mas Você nunca fez desisti. FATEC? Fiz FATEC. Legal. FATEC Americana como tecnologia têxtil. Né, atuei na Santista durante 10 anos, Nossa. Todas as funções lá. A última eu saí como na equipe de TQC e engenharia de produção. Poxa Né, vida. então a gente desenvolvia vários projetos lá para a empresa. Era um negócio bem legal, mas porém sempre ali Nos fins de semana? nos fins de semana, sempre que a gente podia estar um pouquinho envolvido com a aviação. Sempre gostei, fui radioamador, sempre gostei de motores e um dia fazendo uma segunda graduação, que é de Logística e Transportes, conheci o Fernando Isaías. Fernando Isaías, um aluno do Aeroclube de Campinas, que também estava ali começando. Hoje ele trabalha na Azul, né, é copiloto da Azul, e foi meu instrutor no Aeroclube, e ele falou, olha, Chicão, vamos ver. Vamos ver. Falei, pô, mas já não está um pouquinho mais acima da idade e tal? Ele falou, cara, não tem idade. Se você se der bem, vamos lá ver o que acontece, né? E aí a gente comecei pelo exame médico, parte teórica, e tudo foi dando muito certo. Né? Que bacana. Ó, enquanto está rolando a nossa entrevista aqui, tem um monte de imagem que o pessoal fez aí numa entrevista também lá no Aeroclube e vai estar passando aí, nós vamos comentar sobre algumas coisas que eventualmente você vai estar assistindo aí. Na semana passada nós tivemos uma equipe de reportagem lá do jornal fazendo uma matéria sobre o Aeroclube de Campinas. E, Chicão, fala pra gente o seguinte, o que o sujeito que gosta, tem vontade de voar, o que ele precisa fazer para ser piloto? Vamos lá, beabá. Primeiro procurar alguma escola que possa ajudá-lo. Né? No caso, o Aeroclube de Campinas consegue dar todas as informações que ele precisa. Ele vai trabalhar sempre em 3 frentes, que são as principais que ele precisa se preocupar. Primeiro, a parte médica, a parte de saúde. Se ele tem condições de enfrentar essa atividade. Tendo condições de enfrentar essa atividade, ele vai enfrentar as duas que são as partes mais legais. Sim. Que é a parte teórica. Né? Então, o Aeroclube de Campinas agora também tem a escola teórica. Né? Então, vai conhecer a técnica na sala de aula e depois colocar isso em prática. Ou até junto, colocando isso em prática. Um pouco de aula teórica, um pouco de aula prática. Que aí ele consegue ter uma ampla visão de como é a formação do curso de piloto. E quantas horas ele precisa para tirar o primeiro brevet? Porque são vários brevets, né? Para o cara que fala assim, eu quero voar na Azul, quero voar na Gol, quero voar como é que chama lá na Emirates, né? Olha que maravilha. Sim, com certeza. Como é que eu chego lá? Bom, o inicial, para um piloto, ele tem várias categorias, mas a mais comum seria o piloto privado. O piloto privado é igual uma carteira de habilitação, te permite voar, mas porém não exercer uma atividade remunerada. Essa atividade, o mínimo para essa atividade são 35 horas, porém cada pessoa tem o seu time. Tem pessoas que têm ali, a média normal de fazer essa carteira, em torno de 40 a 50 horas. Essa é uma média normal que nós temos os alunos do Aeroclube de Campinas, por quê? Nessa fase já prevê o voo solo, que é onde é reconhecido, né, oficialmente que o cara sabe voar. O aluno virou piloto. É comemorado, como você sabe. Já teve também seu trote, o batismo. E mais ou menos ele vai ter que voar sozinho. Então, para ele voar sozinho, depende dele ter técnica e segurança. Né? Confiança no que está fazendo para conseguir pousar com segurança, sem
maiores problemas aí. Né? Aí depois do piloto privado, ele vai para o piloto comercial. Piloto comercial. Piloto comercial, no mínimo, são 50 horas, né, para conseguir checar a carteira. Já conta as 35, 40 horas do PP? Conta. São 150 horas totais. Dessas totais, ele tem que ter 70 horas em comando. Né, onde ele vai exercer atividade plena e vai ser só monitorado pelo instrutor para avaliar se ele tem condições de estar voando em comando ou não. Né? Bom, aí tem mais uma também. Se você vai pilotar um avião, até então nós estamos falando do avião de um motor, que é o monomotor. Se o cara quiser realmente seguir carreira, ele tem que ter carteira de mais motores. Se ele for fazer por um multimotor, é uma carteira específica, né? Porque aí muda toda a parte de uma situação de emergência. Para um monomotor não tem o que fazer, é vir planando. Para um bimotor, ele tem condições plenas de voar monomotor. E aí ele tem que aprender a voar monomotor nesse avião que seria bimotor. Costuma dizer-se na brincadeira, né, no jargão da aviação, que é assim, o monomotor ele deixa você no lugar do acidente. O bimotor leva você até o lugar do acidente. Né? Afasta um pouquinho. Né? Leva você até o lugar do acidente. Mas sem dúvida, o bimotor é também uma aeronave muito segura, sim. Estando dentro das técnicas que se usa para voo, né? Poxa, não precisa ter receio nenhum, pode aproveitar o voo. Ontem um sujeito me ligou fazendo uma consulta de uma aeronave lá, ele falou assim, eu quero saber com quanto ela decola e quanto ela pousa. Eu falei, olha, se o senhor colocar o avião dentro do que está prescrito, está indicado pelo fabricante, dentro do envelope que a gente chama, 350 metros o senhor pousa, 350 o senhor desce. Ele falou, mas e aí se eu colocar um peso a mais? Eu falei, aí o senhor vai varar a pista, se a sua pista for pequena, ou o senhor vai correr mais pista. É assim, o fabricante diz para o senhor, é tantos quilos. Se o senhor passar disso, é sua conta e risco. É isso. Aí ele falou, mas então quer dizer... Ele falou, é porque minha sogra é gordinha. Eu falei, mas sogra a gente não leva para voar, né? A gente não manda de carro, vai de ônibus. Para que de carro, de avião? E depois do multimotor, aí tem aquela história. Como é que faz para voar instrumento? Aí, nesse curso, então ele vai escolhendo, ele pode voar por instrumentos no PP, né, no piloto privado, e ele pode voar por instrumentos também no PC. No piloto comercial. É uma técnica mais fina e mais elaborada, onde ele, inicialmente, o comum é ele começar a fazer aprender o voo IFR em simulador e depois colocar isso na prática. Então é um voo que requer muita técnica, muita precisão e muito conhecimento. Por quê? São detalhes. Então nós estamos falando de uma aproximação de precisão, né, que as companhias aplicam hoje, em torno aí de 200 pés, que seria em torno aí de 70 metros, entre 60 e 70 metros do chão, é onde ele precisa estar visual. Antes disso, não. Ele só confia nos equipamentos. E é um desafio, né? Não sei se você já teve a oportunidade de voar IFR, você fica brigando sempre o que você sente pelos instrumentos. E nós temos que sempre seguir os instrumentos, com certeza. Aliás, uma coisa muito interessante, a primeira vez que eu tive uma situação delicada, eu estava com o Rodrigo, filho do Paeio, que voa na TAM hoje. Eu, o Rodrigo, o Zequinha, não o Zequinha do Aeroclube, o Zequinha cinegrafista e o Laércio Bizarre, nós decolamos do antigo aeroporto de Praia Grande, aquele aeroporto que você tinha que encostar a cauda do avião no muro e rezar para o avião sair antes do outro muro, né? Era um perereco decolar ali, decolava de frente para o mar, nós decolamos, decolei, a primeira coisa que aconteceu, entramos numa camada de nuvem, quer dizer, fica tudo branco, você não enxerga mais nada. E aquela história, a sensação que eu tinha é que o avião estava legal e o avião estava automaticamente, ele vai virando e a gente não percebe porque não tem ponto de referência. Aí eu tomei um tapinha na cabeça do Rodrigo e falou, olha, é aqui, você não olha para fora, tinha que olhar no horizonte artificial. Por quê? Porque o avião começa a virar devagarzinho, o cerebelo nosso demora 2 segundos para acostumar com uma posição diferente, nova, e você não se dá conta disso. Então, para o avião fazer isso aqui, é muito fácil se o cara não tiver um instrumento. Então, é o que o Chico acabou de falar. É complicado você sentir uma coisa e ver outra. É complicado, você não tem referência. Tem alguns vídeos que mostram a desorientação espacial. Se você for pelo seu instinto, você teria, aí existe uma estatística de aproximadamente 1,5 minuto de vida. Porque após isso você vai se colocar numa condição adversa e que não vai ser possível retornar. Então,
para ser esse tipo de voo, que é o voo IFR, precisa ter o avião homologado para o voo por instrumentos, o piloto homologado para voo por instrumentos, e se o piloto, um conselho, né? Se o piloto tiver pouca experiência, leva um piloto mais antigo. Mais antigo. Né? Você, para dar uma dica para um mais novo, você não voaria com satisfação? Claro, Também, me claro. convide, o que eu puder ajudar. Claro, como aconteceu com o Rodrigo. Eu fui fazer um voo para um lugar que eu nunca tinha ido, que eu não sabia voar lá. E sempre no aeroclube você chega e fala, quem quer voar comigo, o que tem de piloto louco para tirar o pé do chão? Com certeza. Aí ele vai junto, porque é um jeito da gente não morrer, né? Dividir as tarefas aí para fazer o voo com segurança é a melhor coisa a ser feita. Manter o padrão, né? O difícil não é fazer as coisas diferentes, o difícil é fazer a coisa todo dia da mesma forma. Gerenciamento de rotina para o piloto é fundamental. Como diz também tem uma outra fala na aviação que é a seguinte, na vida, quanto mais se aprende, na vida, quanto mais se aprende, mais se vive. Na aviação, é o contrário. Não, é o contrário, como é que é isso? Na aviação, quanto mais se aprende, mais se vive. Na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. Então, na verdade, na aviação, quanto mais se aprende, mais se vive. Essas prosas de porta de hangar são muito importantes. Com certeza. Esses dias tinha liberado um aluno para fazer um voo solo, né? E estava bem, a gente tinha feito alguns pousos, o aluno estava voando muito bem e deixei ele fazer o voo sozinho, né? E fiquei sob monitoração com o meu rádio e tal, e eu vi o Pisato falando uma coisa que mar calmo nunca formou bons marujos. Né? Então, para o voo também. Então, vento calmo nunca vai formar bons pilotos, mas tem que existir um bom senso do que é vento um pouco mais difícil e do que é um vento que a gente não tem condições de fazer o voo, que seria arriscado. Nesse momento, é melhor outra de hangar. Tá no chão querendo estar lá em cima. Do que tá lá em cima. Querendo estar no chão, com certeza. Que é um negócio bem complicado. Gente, eu estou falando aqui com o Francisco Miralles, o Chicão. Ele que é instrutor no Aeroclube de Campinas, um piloto de mão cheia. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo aqui, falando mais sobre a aviação. Não sai daí, pé lá, pé cá, eu volto já já. De volta aqui com o nosso Papo Livre, aqui pela TV Indaiá, canal 26, e pela internet, www.tvindaiá.com.br. Se você perdeu a entrevista, se você pegou no meio da entrevista e quer assistir de novo daqui a pouquinho, você sobe lá, YouTube, no nosso canal TV Indaiá, o programa está à sua disposição. Hoje eu falo com o Francisco Miralles, aqui do Aeroclube de Campinas, ele que é de Americana, e piloto e instrutor também, o Chicão. Tem quase 1000 horas em instrução. E agora eu pergunto para você, Chicão. Nós falamos no primeiro bloco das fases para o sujeito ser piloto, né? Piloto privado, piloto comercial, multimotores, voo por instrumento, que é o IFR. E a tal da ICAO? O que é essa ICAO? ICAO é uma certificação, né, na língua. Que, na verdade, isso quer dizer o seguinte, para o cara ir para uma companhia aérea, ele tem que ter a tal da ICAO, não é isso? Sim, o ICAO, ele é como eu te disse, é uma certificação onde ele passa por um padrão internacional da primeira língua da aviação, né? Ou da língua universal da aviação, que seria o inglês. Então, esse ICAO autoriza, né, o piloto, nenhum piloto pode exercer uma atividade internacional se ele não tiver essa certificação. ICAO. Mas mesmo o piloto que faz voo nacional aqui, ele tem que ter, não tem? Olha, as empresas estão exigindo isso, né? Por quê? Porque existe um plano de carreira. Tá. Então, o que acontece? Ele vai entrar lá como copiloto da linha regional, doméstica. Aí depois ele vai passar para copiloto da internacional. Depois ele vem para comandante da regional, da doméstica, e depois para comandante da internacional. Então, tendo plano de carreira, eles já procuram no mercado pessoas que estejam aptas para conseguir desenvolver, sem problemas, porque para que isso não seja um problema lá na frente. Lá na frente, para não travar. Para não travar. Então, mas o sujeito para ser um piloto comercial, um piloto de executivo, não tem necessariamente que ter isso? Se ele for, assim, depende de cada empresa, né? Se ele for ficar atuando na região, não teria tanta necessidade, porém é altamente aconselhável. Por quê? Porque é oficialmente
a língua alternativa. Então, nós utilizamos no Brasil o português e o inglês. Então, você utiliza geralmente a língua local e o inglês. Tá. Então, o inglês seria um coringa para fazer qualquer tipo de voo. O que eu percebo também, eu até conversava essa semana com um colega nosso lá, justamente é isso, que o ICAO está sendo mais ou menos uma linha de corte, né? É a pós-graduação. Hoje é muito... o foco não seria só apenas na técnica para voo, né? Uhum. E no conhecimento para voo. E sim, do ICAO, da língua inglesa, sem dúvida. Hoje, esse corte as empresas têm exigido. Acabou de sair uma vaga para copiloto da Gol e lá está bem claro, obrigatório, o ICAO nível 4. E quais são esses níveis? É um nível avaliado pelo pessoal que tem a incumbência de classificar os pilotos, e você tem vários, então, quanto a entendimento, quanto a pronúncia, né? Então são vários testes em várias situações, inclusive simulando como se você estivesse voando. Então são áudios de fonia, até a pessoa fala, tem áudios que são mais difíceis, por quê? São outros pilotos falando inglês, de outras línguas. Então o pessoal fala, peguei o teste do árabe, que é um árabe falando inglês, que é difícil, né? Então, e o russo, então? Imagina só. Nossa. Porque tem toda, né? Você tem uma influência da língua nativa do piloto. Claro. Então você ouve e você teria que ter condições de se comunicar bem numa situação até crítica ou de emergência para que você consiga essa certificação. Então ela vai de 1 até 5, né? Onde o 4 é o exigido pelas empresas. Pelas companhias. O 5 seria uma certificação permanente. Porém, hoje em dia, pelo que eu ouço aí o pessoal comentando, é muito difícil ter, e nem sei se ainda está podendo pronto, você tem o 5, você não precisa fazer nunca mais. Então, o 4, de tempos em tempos, ele vai vencendo, tem que você fazer, vai renovando. Cada 2 anos tem que ir renovando. Aliás, você tocou num ponto importante. O sujeito tira o brevet e acha que nem o motorista. A validade é por 5 anos. Eu, quando tirei a minha primeira habilitação, foi por 20 anos. Eu fui renovar a minha habilitação quando eu tinha 40. Né? Então, assim, foi mais de 20, porque eu tirei com 18, quer dizer, fui renovar com 40 anos, quer dizer, deu 20 e tantos anos. Para piloto também é assim, não é? Piloto também é assim. Para o piloto, para as categorias como piloto privado, que é uma categoria mais... básica, vamos falar. Básica, né? O voo inicial, ele tem uma margem um pouco maior. Até o exame médico tem uma margem um pouco maior. Para o piloto comercial, vou dar um exemplo. O exame médico do piloto comercial vence todo ano. Então, todo mês de junho, até a gente combina de fazer o exame junto, vou lá com o Fernando Isaías, lá no ASP São Paulo, está na hora de passar no exame médico. E é isso o que realmente pode tirar o piloto da ativa. Então, se ele não cuidar da saúde... Tchau. Isso depois que ele sabe voar, ele tem que cuidar muito bem da saúde. Para quê? Para ele ter condições sempre de estar enfrentando temperaturas adversas, pressões adversas, sem problema. Né? Pensa bem, um piloto comercial tem que estar em perfeito estado, né? Fisicamente, né? Não tem jeito. Então, o exame médico todo ano. O IFR a cada 2 anos. Né? Você, como instrutor, também a cada 2 anos eu passo por toda a recertificação de prova, técnico, como se eu fosse inicial. Verdade. Mas é um recheque. É o recheque, né? É obrigatório. Para você fazer. No PC também, a cada 2 anos também, você tem que checar. Também. Vai checar o regulamento também? Aí, o regulamento não. Se você está na ativa, não precisa do voando com experiência recente, a menos de um intervalo menor de 6 meses, você está voando constantemente, não precisa fazer parte teórica, né? É equivalente. Agora, para a parte prática, a cada 2 anos, que o meu multimotor vence agora em dezembro. Então já preparei lá com o Zequinha, assim que o Tô em Comando chegar, vou checar como se fosse um aluno normal, vou passar pelas mesmas etapas para ver se eu estou apto ainda a dar instrução ou estar voando
o multimotor. Então, é cíclico. Nas empresas também, vai para o simulador, vai treinar. Isso é bom, porque tira de uma zona de conforto, de você estar sendo sempre avaliado, sempre está em constante aperfeiçoamento. Para a aviação é fantástico. E aí agora tem uma outra categoria também de aviação, gente, que é uma categoria para aquele cara que fala assim, eu não quero tirar um piloto privado, porque eu não quero voar, não quero ser piloto de carreira, não quero ser piloto comercial, eu quero voar de fim de semana, eu quero ter um aviãozinho lá, que é a categoria leve experimental. Isso. Né? A aviação leve experimental, ou leve esportiva, né? Que é o light sport, que é uma aviação muito parecida. Aliás, é a mesma. Idêntica, é idêntica. Vai passar pelos mesmos quesitos. Tudo mais. A única diferença é que o avião que você vai voar pode ter no máximo até 600 quilos para peso máximo de decolagem. E o exame médico não é tão rigoroso. Até nós tínhamos, quanto ao exame médico, uma curiosidade. Um piloto pode ser monocular? Poxa, tive um acidente, não tenho olho e tal. Nessa parte desportiva, que é pela satisfação de voar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você pode voar ultraleve, que é a antiga ultraleve avançada. Eu tenho 2 casos interessantes. O comandante Leite, não sei se você já conheceu o Leite lá, né? Ele é irmão do Zusa. Não. Ele era piloto da Panair e um excelente piloto, e ele voava também um Bonanza. E num dia ele foi fazer um voo para um fazendeiro lá, aconteceu um problema, ele varou a pista e o avião entrou numa plantação de, não sei se de limão ou de laranja, assim, tinha resumindo, quebrou o para-brisa e entrou no olho dele, furou o olho dele um espinho. Ele perdeu uma vista, acabou a carreira dele. E o outro foi o Zé Vasconcelos, quem não lembra daquele humorista Zé Vasconcelos, aquele já esteve aqui nesse programa. E o Zé Vasconcelos, ele era um tremendo do piloto, e a maior frustração dele foi quando tiraram a carteira dele por causa de problema na vista. Então, para o piloto, ele tem que estar sempre muito atento. Até falo com isso de problema na vista. Quantas vezes eu não passei já de carro, o pessoal trabalhando em rodovia, né? Você vê o pessoal com a maquininha ali, jogando grama para todo lado. Eu nem me preocupava. Depois que veio para a aviação, poxa vida. Né? Fecha o vidro, põe a mão, protege, porque... um detalhe, e isso acontece, infelizmente, esse detalhe vai tirar da vida prática, né? Aí, a vida desportiva, né, que é por satisfação em voar, por prazer em voar, porque voar com certeza é fantástico. Fantástico. Só quem presencia isso aí... Que sabe do que a gente está falando. Sabe o que a gente está falando. Quando a gente vai para um lugar alto, né? Então, um lugar alto é bonito, imagina ver isso toda hora. Cada decolagem, um lugar alto, ver de cima... É fantástico. É fabuloso. É indescritível. É muito bom. E é o tal do aerococos, né? Quando ele pega, esse vírus não tem cura. Carlos Bertolo, um amigo que também me ajudou muito na aviação, tinha um trabalho bem legal na Santista, ele fazia algumas réplicas da fumaça e chamava Esquadrão da Solidariedade. Então ele entregava essas réplicas para as pessoas e as pessoas faziam uma doação para ficar com a réplica em casa. Eu tenho minha réplica até hoje. E ele fez muito as réplicas do Museu do Aeroclube de Campinas, ele levou muitas réplicas lá para a Academia da Força Aérea, o Takiuchi também, que foi mecânico da esquadrilha, então levei eles uma vez para voar, uma história legal. Ele também fala sobre o aerococos. Depois, uma vez que você está lá dentro, começa a voar, é difícil esquecer. Porque ele sempre está voando. E aquela história, você chega de manhã, sente aquele cheiro de gasolina queimada, gasolina de aviação queimada, ou do querosene, você fala, nossa, é isso que eu gosto, não tem jeito, né? Fantástico. Bom, Chicão, lamentavelmente o nosso horário está no final, o papo está bom demais, se deixasse a gente passar mais de uma hora conversando aqui. Agradeço a sua participação e convido você para uma hora passar aqui, mas não sem antes você vai embora, se você não passou nenhum apuro, conta uma prosa para nós aí. Um apuro? Eu tive um aluno novo, tinha acabado de ter 18 anos e geralmente a meninada, hoje eles têm uma falta de atenção concentrada. Então, preocupado com rede social, preocupado com outras coisas e voando comigo. Então a gente foi decolar, era perto da hora do almoço, decolamos o Cessna 150 Work, ele não tem tanto desempenho assim. Né? Ele não tolera, então a gente tem que ir com ele com cuidado. E a gente estava no eixo de decolagem, eu falei para o aluno, olha o eixo para você ver como perdeu. Conforme ele vira a cabeça, parece que ele tinha uma linha amarrada. Ele virou o manche. Ele trouxe junto. Ele trouxe junto? Ele trouxe, aí o avião subiu, entrou numa atitude
bem fora do normal, que a gente conhece como stall, perto disso. Aí eu consegui tirar a mão dele, falei, tá comigo, controlei, recuperei o avião. Isso a gente estava a 400 pés, no segmento de decolagem. Nossa, muito perto do chão. Aí voltei, né, pousei com ele completo, conversei com ele, até ele ficou um tempo sem voar, dei uma boa conversa com ele. Para quê? Para que a hora que ele estivesse voando, ele só estivesse voando. Esquecer esses problemas. E funcionou. Soldou, tá aí essa conversa. Depois eu até chamei o pai dele para conversar junto. Funcionou, deu certo, alinhou e hoje está aí voando muito bem. Tem aquele caso também do Paulistinha que você estava lá em Serra Negra. Poxa, esse em Serra Negra, então, estava com o aluno também, vindo numa boa. Há 2 anos atrás, o mecânico tinha perguntado para mim, olha, essa chave aqui que liga os magnetos, eu vou deixar... A chave que liga e desliga o avião. Vou deixar ela para baixo, identificada. Cabeça aqui é on e aqui é off. Fica em cima da cabeça assim. Você viu algum problema? Naquela época eu falei, não vejo nenhum problema, está identificada sem problema nenhum. Voltando, então o que aconteceu? Estava em Serra Negra, 6.500 pés, passamos por uma turbulência ali, onde o aluno pulou e o fone dele bateu nessa chave. E desligou. E aí cortou o motor imediatamente, segurei o motor, fizemos o checklist de reacionamento, o teste que a gente faz, né? Então, colocamos a seletora em ambos, mistura rica. A hora que eu olhei para os magnetos ligaram. Ligamos os magnetos, voltou. Foi só um susto, um bom susto. Porém, cheguei, a hora que eu pousei, mas nem tinha cortado o motor, pedi para o mecânico. Falei, por favor, inverte essa chave agora. Porque hoje, depois de 2 anos, eu descobri que... Por que é para cima e não para baixo? O que é feito, então na aviação, é feito desse jeito, a condição da aeronave tem que ser sempre na condição original. Se é feito para cima... É para cima e pronto, tem uma razão para isso. Se tivesse para cima, ele bateria a cabeça... Não ia acontecer nada. Ia ligar mais, ia ficar melhor até. Tá certo. Chicão, mais uma vez, obrigado pela participação. Valeu, obrigado, satisfação de estar aqui no teu programa, muito bom mesmo. E se você quiser mais informações, www.aeroclubedecampinas.com.br. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.